E o temporal que caiu sobre Matão no último domingo provocou alagamento de avenidas e também o transbordamento do rio São Lourenço. Um trecho do asfalto no cruzamento da Avenida Professor Laerte Taralo Mendes com a marginal do rio São Lourenço cedeu com a força da enchente. O afundamento de parte do asfalto na cabeceira da ponte do rio São José, provocado por um caminhão na semana do Ano Novo, também não resistiu ao volume da chuva e acabou cedendo ainda mais. O local ficou prejudicado e também impedido ao trânsito. De acordo com o secretário de Obras da Prefeitura, Carlos Acelar, o serviço de reparo no local é de responsabilidade da empresa responsável pela obra de reforma da ponte do rio São José. Pois bem, pessoal, e sobre esse afundamento que houve aqui na cabeceira da ponte, bem aqui no sentido bairro para o centro, e foi prejudicado ainda mais por causa dessa enchente que houve no domingo. Estou aqui com o Carlos Acelar, ele é o secretário de obras aqui do município. Carlão, o que você pôde depreender depois que vocês vieram aqui fazer essa inspeção aqui nesse local? Bom dia a todos. Esse local aconteceu que tivemos um afundamento em função da guia. E aí entrou água, com muita chuva, entrou água e perdeu a compactação do cantinho aqui entre a ponte e a pista aqui, tá? E a marginal São Lourenço. E quando entra água, você não pode deixar entrar água. Entrou água, ele amoleceu um pouco o solo e teve um afundamento. E vai cedendo cada vez mais. Vai cedendo, se não consertar, cede mais. Mas vamos por partes. A ponte é uma coisa, isso daqui é uma estrutura. Nós estamos aqui em cima, né? Isso aqui é uma estrutura rígida, isso daqui está perfeito. Você vê que nós fizemos todo um reforço nela por baixo. Existem paredes de concreto por baixo, segurando toda a ponte. E outra coisa é a parte do asfalto. O asfalto, ele é como ser um asfalto normal de cidade. Está sobre a terra. Sobre a terra. Onde entra a água, afunda, não tem jeito. Nós estamos cansados de consertar buraco para a cidade aí o dia inteiro. Agora, Carlão, de quem é a responsabilidade para corrigir esse afundamento? É da prefeitura ou da empresa responsável pela obra? Essa obra ainda está na garantia, tá? A prefeitura, por enquanto, não pode consertar. Nós poderíamos ter consertado isso, mas não pode. Nós temos que seguir as regras. É da empresa, a empresa conserta, tá? Porque então a prefeitura ia ter um custo a mais, né? Nós íamos ter que gastar dinheiro público no serviço que é responsabilidade deles. Então não tem. Isso daí é uma questão de norma, nós não podemos mexer. Mas ele não está causando trânsito. O trânsito está normal aqui. É só uma questão de dias aqui até eles se prepararem e virem consertar o lugar. Agora aquele afundamento que foi provocado pelas rodas de um caminhão, né? Sim. Passou um caminhão muito pesado aqui e passou indevidamente no lugar e afundou a guia. Do jeito que ele afundou a guia, aí deu uma entrada na água. Aí com a enchente, aí a água entrou. Você sabe que a água entra debaixo do pavimento, ela vai arrebentando. Agora me fala uma coisa. A gente está observando as últimas enchentes, né? E elas apresentam uma característica um pouco diferente das que haviam, das enchentes anteriores, né? O rio transbordava, hoje já transborda menos, porém aqui em Matão choveu 70 milímetros, né, por baixo no último domingo. O que foi feito aqui de obras, né, e o que pode ser feito para minimizar esse problema? Eu acho que zerar isso é quase que impossível, né, porque o rio já estava aqui, a cidade veio depois e a cidade impermeabilizada a cada chuva que acontece, embora o período seja menor, um volume menor, mas transborda mais agora do que transbordava há 2 a 3 décadas, né? Sem dúvida. Bom, a cidade tem que ser dinâmica, independente de quem estiver na administração pública. A cidade tem que se preparar para a chuva, porque chuva sempre nós vamos ter enchente aqui. O que nós temos que fazer é amenizar isso tudo para nós. Então, ao longo do tempo, ao longo de todos os anos, estão sendo feitas represas de contenção. O que nós estamos fazendo hoje? Estamos programando, hoje nós temos um programa para os próximos 30 anos de crescimento da cidade. Quem for fazer os novos loteamentos vão ter que segurar essa água, para não deixar cair. Ela segura e depois solta aos poucos. Isso já é um plano, já está no plano diretor da cidade, já tem o planejamento de projeto de mais de 18 represas ao longo dos anos. Não significa que vai fazer assim e vai fazer.
Tá? Mas se a cidade não for fazendo devagarinho, todo mundo que for prefeito, todos os prefeitos, é uma grande preocupação do Edinardo de amenizar essas chuvas. Nós sabemos que nós não vamos conseguir resolver totalmente, mas nós temos que amenizar. Mas também não pode deixar transformar num baixadão na Baixada de São Carlos, por exemplo. Baixada de São Carlos, nós não podemos chegar ao ponto de uma cidade de São Carlos, onde que tem uma quantidade de engenharia muito maior que a nossa, deixar acontecer isso lá em São Carlos. Eles teriam que ter começado isso há 30 anos. É o que nós começamos a fazer lá atrás. Para corrigir, se não necessário, segundo o prefeito lá, 700 milhões de reais, é impossível, né? Então, e agora, como é que faz? Então, devagarinho tem que fazer, tá? E isso é paulatino. Por exemplo, agora nós estamos fazendo algumas ações que, por exemplo, na Padre Nelson, teve enchente? Teve, mas ela já está mais branda. Você consegue segurar um pouco mais de água. Antes dava 70 centímetros de água na Padre Nelson, virava um inferno. Agora não, já está melhor. Com algumas ações que a gente tem feito para amenizar. Entre elas, por exemplo, aqui uma pequena correção no curso do Curtume, né? Que deságua aqui no São Lourenço. Aqui no Curtume nós fizemos uma deflexão pequena deflexão no Curtume, para ele dar espaço para o São Lourenço. Porque antes o Curtume cortava direto o São Lourenço e entancava tudo lá para cima. O que nós temos que ter? Nós temos que dar velocidade no São Lourenço, para essa água. Então vamos tentar conviver o Curtume com o São Lourenço, os dois tentando andar paralelo, os dois aqui, nessa foz. Mais harmonioso possível. Mais harmonioso, para ver se eles aumentam a velocidade, para diminuir a nossa enchente lá no centro. Então são pequenas ações, tá, que a gente vai fazendo ao longo do tempo, e o prefeito tem que pegar em cima, tem que ficar em cima disso daí, para sempre estar resolvendo pequeno, pontualmente. A hora que nós chegarmos lá na frente, nós vamos estar amenizados na cidade. Agora, resolver de tudo, acho que é praticamente impossível. Enchente não tem como, né? Aí não. Aí nós teríamos que torcer para não chover, mas nós precisamos de chuva. E temos que conviver com ela, conviver com a chuva, que nós precisamos de chuva. Agora, uma coisa que a gente passa, e vou perguntar como leigo, né? Esse mato que tem nas margens, até que ponto ele é prejudicial para conter água de chuva ou não, de enchente? Realmente ele é feio, mas se a gente pensar do outro ponto de vista, os passarinhos que estão aqui, que vivem pegando peixe aqui, pela fauna, não é interessante você limpar o rio. E ele ajuda a segurar um pouco essas laterais, porque nós temos esses gabiões que nós temos aqui já são gabiões de 30, 40 anos. Se a gente começar a limpar muito isso aqui, vai cair tudo, então não podemos. Ele segurou o aterro. Ele segura, entendeu? Ele tem uma função, então. Tem função. Além de uma função ecológica, que é até bonito, tá? Deixar para os bichos aqui. É bom para segurar esses aterros desses gabiões muito antigos, que a gente tem medo que eles já estão apodrecidos. Se a gente começa a limpar muito isso aqui, é capaz de cair tudo. Carlão, obrigado pelas informações. Então, obrigado. Vou conversar com o representante, engenheiro da Guerra, né? Que foi a empresa responsável pela recuperação, a obra de recuperação aqui da Ponte São José. E o Carlão estava me dizendo, né, que é de responsabilidade suas, né, fazer a correção daquele afundamento ali, né? Sim, sim. É de responsabilidade da empresa. Primeiro eu vou analisar para entender por que deu essa erosão. A gente tem que identificar de onde veio ela, para não só chegar aqui e repor o solo e depois fazer a mesma coisa. Então aí eu vou trazer um pessoal, entrar debaixo da estrutura da ponte para ver onde que ela está passando. Eu falei para a moça o que acontece. Eu acho que como a chuva foi muito forte e ela talvez deu uma pressão embaixo da ponte, tem uma parede de concreto isolando esse solo que está aqui do rio, para o rio não poder puxar ele. Talvez algum ponto ficou alguma fresta e a pressão, como a chuva foi muito forte, talvez ela pressionou, umedeceu o solo, depois na hora que puxa o rio abaixo, ele puxa ele. As pessoas passam por aqui, né? Estranham, né? Esse local que está agora restrito ao tráfego de veículos. E às vezes fica imaginando que aquele buraco pode ter afetado a estrutura da ponte. Em que medida isso é preocupante ou não? Em nenhum ponto é preocupante, porque a estrutura não foi afetada de maneira alguma. É só a parte de aterro. Então, se você olhar a parte do concreto está normal, o gabião estava dando uma olhada nele, está normal. Da estrutura da ponte não foi nada afetado. Isso aí é apenas algum aterro. O que acontece? Se a água chegar no solo, ele vai puxar e vai levar. Aí dá erosão, mas não que
que o muro vai tombar, que a rua vai ceder. Não, é uma erosão pontual de algum ponto de infiltração que está tendo do solo. Um pouquinho mais aqui para cima da gente, ali no cruzamento entre a Marginal da Padre Nelson e também ali a Professor Taralo Mendes, né? Ali também tem um trecho que cedeu por conta da última chuva. Carlão, também está sendo providenciado esse reparo? Bom, ali não era lugar de obra nenhum. Ali é o seguinte, no Framboyant, no loteamento ali em cima, nós exigimos duas represas, tem duas represas de contenção lá, que era... Pré-requisito para entregar o loteamento. Entregar o loteamento agora, daqui para frente é assim. E o que acontece? Lá nos tempos, mais 4, 5 anos atrás, toda essa água que vinha de lá de cima, uma parte vinha pela Laerte Mendes, na tubulação, e por cima, e outra parte entrava dentro da Astrosuco. Nós estávamos deixando entrar água dentro da Astrosuco. Agora foi feita uma barreira ali ao longo da Astrosuco para não prejudicar a empresa. Então toda essa água agora, o que a tubulação não segura, não consegue absorver, está passando por cima. Então essa água veio, está segurando, essa água está segurando lá em cima. Mas essa que é a parte da cidade aqui, nós não temos onde segurar ainda, tem que passar pela tubulação. Então ali, como nós vimos que abriu ali um pouco, nós temos que tomar cuidado para não derrubar o gabião ali. Então nós vamos fazer uma passagem de água, para essa água que vier por cima escoar rapidamente para o rio. Isso aí é um trabalho que nós temos que fazer uma laje. É a prefeitura que faz? Essa é a prefeitura, isso não tem contrato. Tá? E a previsão de que vocês possam recuperar aqui esse espaço aqui, há uma previsão? Sim, eu já vou providenciar o mais rápido possível. Essa semana já finaliza já. Eu vou analisar certinho o que é e já vou dar início com o pessoal, os trabalhos aqui. Legal, obrigado. Imagina.